Segurança pública. Um tema complexo e muitas vezes controverso, mas extremamente essencial para o funcionamento de uma sociedade. Uma sociedade que busca justiça e que se transforme igual para todos. Para falar sobre esse tema tão necessário para a nossa sociedade brasileira como um todo, temos dois grandes convidados hoje. Eu sou Stephanie Godoy, sejam bem-vindos ao Lente Aberta. Lipe, presença do meu grande amigo e meu âncora também. Lipe, o que a gente vai ter hoje nesse programa? Boa noite, TT, né? Boa noite, convidados. Estamos iniciando agora o segundo episódio do nosso podcast, que nós trazemos assuntos relevantes para a sociedade, como saúde, educação, lazer, cultura. E hoje o assunto tratado aqui é segurança pública. Temos dois convidados de peso. Vou passar agora para que eles se apresentem. Vocês podem decidir quem vai começar, fiquem à vontade. Muito bom, então. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Major. Os colegas aqui nos fizeram o convite, né? Agradeço muito a oportunidade de falar sobre segurança pública, que é um tema que, via de regra, nós entendemos um pouquinho, né, comandante? Então, nós temos aqui hoje a oportunidade de trazer ao público um pouquinho do trabalho de cada uma das forças. Eu aqui, representando a Polícia Penal do Estado de Goiás, faço então essas primeiras palavras para deixá-los à vontade para as perguntas, para os debates, que eu acho que aqui hoje nós vamos discutir e tratar assuntos interessantes para o povo goiano, para a segurança goiana. Seja bem-vindo, diretor Josimar. Agradecer primeiro a Deus, né? A gente sempre faz referência ao Pai, né? Dizer para mim é uma honra estar aqui hoje ao lado do Josimar, tá, Josimar? Nunca Obrigado. tive essa oportunidade de pessoalmente estar falando, cara. Você é um exemplo, cara, pro país, tá? Valeu, comandante. A sua direção, e eu que conhecia aquela penitenciária, a POG, POG. em Nós falamos específico, um pouquinho sobre a POG. e tive a oportunidade de visitá-la recentemente. A gente vê o quanto uma pessoa, na condução de um processo, ela consegue transformar um ambiente. E eu tenho certeza que essa transformação que você fez ali, ela gera muito para a segurança pública. Então, cara, parabéns. Obrigado. Para mim é um motivo de satisfação gigante estar do seu lado, porque você é um cara de coragem para fazer o que você fez. Tem que ter saco roxo mesmo. Valeu. Não é corrupto. É o Porque principal senão passo para dar certo. Porque senão o sistema já tinha te engolido. Então, meus parabéns e deixo aqui registrado o quanto o trabalho de vocês da Polícia Penal tem sido relevante também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, nas reduções significativas dos índices criminais, que não é, bom se destacar, que não é fictício, ele é real. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente poder falar sobre segurança pública. E graças a Deus, né, Josimar, a gente não estudou para falar de segurança pública, né? Nós não ouvimos dizer sobre segurança pública, nós vivemos a segurança pública. Exatamente. Então já temos aí um tempo que a gente está nesse combate. Atualmente eu sou comandante da CPE, Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia, unidade na qual tenho muito orgulho de estar à frente de profissionais ali altamente capacitados, pessoas idealistas, vocacionados, que muito contribuem com a sociedade goiana. Seja bem-vindo, Major Bravo. É com muita alegria que nós recebemos vocês, que são duas pessoas de grande gabarito e que, como vocês já pontuaram, que vivem de perto uma realidade que, para nós, enquanto sociedade civil, que não estamos atuando diretamente neste meio de trabalho, alguns pontos chegam para nós, enquanto sociedade, distorcidos. Né? Então, a presença dos duas grandes áreas de atuação extremamente importantes para o funcionamento da nossa sociedade, e para nós é um grande privilégio tê-los conosco. E nós estamos fazendo história, Felipe Gomes. Você percebeu o que o Major Bravo falou? Primeira vez que eles se encontram num programa.
Embora- Polícia geralmente não tem muito isso, né, comandante? Principalmente o cara que é da ponta ali, que tá no trabalho, a gente sobra nem muito tempo pra gente se encontrar e discutir assuntos Acaba assim. com o Josimar, ele interessantes. tá no primeiro escalão. Não, Então aí o nível dele tá acima, né? O homem é diretor, né? Tamo aí, todos juntos. Comandante, eu fico um pouco nervoso, mas eu queria fazer para descontrair aqui um pouco. Hugo Jorge Bravo, né? Conhecido como Major Bravo. Sim. Esse nome, como o senhor é conhecido, é pela função que o senhor desempenha na CPE ou é só pelo sobrenome mesmo? Ou Não, tem um duplo sentido aí? Só pelo... Ou o senhor é tranquilo? A galera chega lá e fala, ó, o Bravo É, o chegou. Bravo chegou. Aí todo mundo treme. É só no nome. É lenda, né? Essa- comandante? É lenda, isso aí. O senhor é tranquilo Aí pra vem- falar. vem O de Bravo é rua, né? mansinho? É manso, tranquilo. A gente só quer que impere a lei, né? Compra o dever. Né, cumpre o dever. Que a gente nunca perca o nosso senso de justiça Sim, e entender o nosso ofício, né? exatamente. Só isso. Bom, pra gente começar esse bate-papo, então, né, eu gostaria, vamos lá, aqui a gente vou colocar os dois meio que numa saia justa. Quem tá mais tempo aí nas profissões atuais? Tem quanto tempo, José? 15 anos. Não, o meu tá... Tô indo pra 14 anos. 14. É, Porque nós eu mais ou quero- menos juntos aí. Eu quero jogar para vocês uma bola, na verdade, porque como o assunto é sobre segurança pública, a gente tem aqui duas ações diferenciadas, né? O Major Bravo tem uma atuação diretamente nas ruas, enquanto o diretor Josimar tem uma atuação quando já tem um outro procedimento, né? Que quando vai para as unidades penitenciárias. Isso. E aí tem todo um processo burocrático. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é essa atuação. E vocês já soltaram também algumas coisas que são novidades que ambos trouxeram para as suas profissões, para os seus locais de comando. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é esse trabalho, quais são essas mudanças que vocês trouxeram, quais são os resultados significativos que nós temos hoje aqui no estado de Goiás, que é de onde nós falamos. Segue a persecução penal, né? Aqui tá a Polícia Militar que faz esse trabalho, então começamos pela Polícia Militar e depois eu faço aí o arremate com a execução penal. Olha só, a gente vive hoje um momento ímpar na segurança pública, né? Com certeza. Assim, e aqui nós temos que ser muito justo com a forma como a gente conduz. A segurança pública, né, Josmar? Hoje é o maior gargalo do país. Pesquisa recente aí, a gente como o maior problema do país a questão da corrupção. E hoje a segurança pública, a sensação de insegurança, a violência, ela passou ali a ser o principal problema do país. E dentro desse conceito que a gente vê aí, estados aí com índices cada vez piores de violência, a gente vê o estado nosso na contramão. E na contramão por quê? E a gente tem que ser justo. Primeiro porque hoje nós temos um governador que ele não romantiza vagabundo. Ele trata vagabundo como ele é, como é vagabundo. Não tem. E isso aqui a gente tem que colocar que o respaldo, né, Josimar, Exatamente. que ele dá é algo... E quando a gente fala em respaldo, nós não estamos falando de arbitrariedade e muito menos ilegalidade. Quer Quantas dizer, ele vezes não hoje- passa o pano para você. É o Ele permite respaldo, que o vocês respaldo das trabalhem dentro ações, né, Major? da Dentro da legalidade. Porque assim, as amarras da legalidade, né, como já são tantas, que se há um governante que dentro desse espaço legal não permite que o policial trabalhe, porque isso acontece em vários estados. Assim, para deixar mais claro, assim, porque às vezes o Eu vou- nosso Eu público... eu vou entrar agora já no mais... o que seria... Um respaldo? o que seria esse O respaldo? respaldo é respaldo tratar legal. o policial, seja ele um policial penal, seja ele um policial militar, seja um policial civil, como autoridade. Sim. Pronto. Como braço Esse é o forte do principal. Estado no combate ao crime. Nós, policiais, quando eu falo policiais, todos nós Todos os aqui, policiais. polícia penal, polícia militar, policial civil, nós estamos aqui para servir e proteger a sociedade. Simples assim. Nós passamos por crises aqui, vamos dizer, de pressões de instalação de câmara em farda de policiais. Josimar aqui, ó. Desculpa, tá, Josimar? Vou entrar um pouco aqui, mas os então, caras aqui, ó, quando foram lá contestar visita íntima, contestar procedimentos mais duros, porque aqui assumiu um escritório do crime. Exatamente. Era o escritório do crime. Dali dentro comandava tudo.
E aí, meu amigo, quando você peita o sistema, o desgaste é grande. O desgaste é grande. E é esse respaldo. É esse respaldo. Aquele desgaste que ele ultrapassa os limites da legalidade e atinge os limites da política. Esse é o cenário que a sociedade tem que entender. Quando ele atinge os limites da política, se não tem um governante que tenha a coragem de se desgastar por esse limite aqui, que nós estamos ali na frente recebendo a pressão, o Estado não vai para frente. E o governador, quando esse desgaste, ele ultrapassa esse limite, que é o da legalidade, e vai para o campo político, ele é o primeiro a pôr a cara e dar o suporte. Então, este é o Estado de Goiás hoje no cenário nacional, a diferença do Estado de Goiás no cenário Exatamente. Uhum. Por exemplo, essas situações de câmeras. Numa cidade, num estado, onde a gente tem que fiscalizar primeiro o vagabundo, há uma pressão externa para fiscalizar trabalho policial. Nós somos fiscalizados demais. Há uma inversão de valor. Nós somos fiscalizados por qualquer um. Qualquer um pega uma câmera e filma o que nós estamos fazendo na rua. Uhum. Nós temos uma corregedoria. Nós temos um sistema judiciário que hoje, e é bom que se diga, o vagabundo, ele não tem medo da justiça. Quem tem medo da justiça hoje é o policial. Pra ver a inversão de valores. Tem muito. O vagabundo tem medo da polícia. Mas não tem medo da justiça. O policial não tem medo do vagabundo e tem medo da justiça. Tá tudo errado. Digamos então que vocês não estão só lutando contra o crime, vocês estão lutando também contra as leis, contra todo o sistema Na verdade, o que acontece? Vou ser bem franco. Essas leis, elas estão aí há 30, 40 anos. Elas não acompanharam a mudança da sociedade. O contexto social foi sendo... E foram fazendo amarras, emendas na legislação. Josimar, eu vou te falar. Chegou nesse nível. Eu vou te falar, meu irmão. Chegou nesse nível. O judiciário, ele tá querendo legislar. Nós sabemos... É um assunto que eu vou trazer. Nós sabemos que o conceito, por exemplo, de tráfico de drogas é um crime permanente. O cara ter interposto na residência uma grande quantidade de drogas. É um crime permanente. Com ele. A gente tem que meter o pé na porta e cair pra dentro qualquer hora, porque o flagrante, ele não determina, não exige você um mandado judicial. Nós estamos vendo um monte de jurisprudência aí querendo deturpar isso. Então, o que acontece? O judiciário hoje... Mas mesmo o flagrante, ele não teria que ter um mandado judicial? Negativo. Ele não tem necessidade? Constituição Federal, artigo 5º. Sim. Uma das regras que independe do mandado judicial é o flagrante. Flagrante delito. É o flagrante delito. Né? Uhum. Agora, o policial hoje, ele tem que ficar nesse... O policial hoje, ele é um legislador, porque ele tem que conhecer a legislação toda para conseguir trabalhar e não ser preso. Essa é a verdade. Então, ele tem que saber mais de legislação do que o próprio advogado da pessoa que está presa, para ele não ser preso. Porque aí entra o limite que o Major colocou. Beleza, o flagrante não precisa do mandado, mas aí tem que provar ali no momento da prisão de autuar aquele cara como que você chegou nesse flagrante. Exatamente. Aí o policial vai ter que fazer um trabalho ali para provar que aquilo foi um flagrante, e a pessoa que está ali muitas vezes com 30, 40 quilos de droga, muitas vezes se o policial não souber fazer isso bem feito no documento dele... A prisão é relaxada e o policial responde Esse é um assunto que eu acho bastante interessante, porque realmente se debate muito sobre a entrada de policiais sem a utilização da permissão judicial, né? Aí o que acontece? É interessante porque entender que com flagrante não é necessário esse tipo de documentação, mas como o diretor Josimar trouxe, faz a prisão em flagrante, mas existe todo... Como é que é esse processo? Como que o policial apresenta que ele vai ter que provar os motivos do flagrante? Então, aí hoje... Como funciona assim? Aí hoje a gente tem que justificar, através ali do nosso boletim de ocorrência, fundamentar ali uma justa causa para ter entrado lá. Você sabe que lá dentro tem a droga, mas você precisa provar que lá tinha. Ou seja, hoje nós vemos um sistema muito mais preocupado em proteger o vagabundo. E aí, a questão da presunção, vamos dizer assim, da legalidade das nossas ações, elas são contestadas.
Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma semana, 13 policiais da nossa companhia foram intimados em Hidrolândia para uma audiência na qual eu nunca vi uma coisa dessa. Primeiro que o magistrado ele determinou, Josmar, que os policiais não fossem escalados de serviço. Você tinha que estar de folga. Não, se estivesse na escala, e naquele dia nós tínhamos 9 policiais escalados, na escala ordinária dele, nós tivemos que tirar ele. Ou seja, de cara nós tiramos para uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, que é que a gente mais atua na região metropolitana, 2 equipes de CPE da rua. Para ir justificar para o magistrado, que parecia que ele no primeiro momento ali estava atuando muito mais como advogado de defesa, as alegações de um tornozelado, reincidente no crime de tráfico, latrocida, no qual foi preso por equipes da CPI Hidrolândia com 2 quilos de droga. No momento que ele fugiu, nós tínhamos que passar por uma situação onde chamou inclusive o pessoal do sistema penitenciário para justificar como é que funciona o sistema da tornozeleira, para justificar que o preso saiu daquele local da abordagem e foi até a delegacia, porque simplesmente o advogado do preso, orientando o seu cliente Queridinho. a falar na audiência de custódia que ele foi agredido. Indução. Agredido. E lá nós temos o exame de corpo de delito que mostra que não tem nenhum tipo de agressão. Nós temos o deslocamento da tornozeleira eletrônica do local da prisão até a delegacia onde ele foi entregue, depois até o IML, onde ele fez o exame de corpo de delito. E aí você movimenta toda a máquina, compele os policiais. Eu nunca vi na minha vida se colocar câmera na sala onde estavam os 13 policiais para manter ali a suposta incomunicabilidade dos inquiridos ali, das pessoas que seriam testemunhas. Aí, pergunta o que às vezes passa na cabeça de um policial que sai de uma audiência dessa. O que eu tô fazendo aqui? Desmotiva, né? Só que o nosso povo é um povo bom. Até porque... Mesmo contra tudo isso aí, não é capaz de desmotivar a gente. Não é capaz de desmotivar. Isso eu tô dando só um exemplo de coisa agora que aconteceu. Então hoje, praticamente, você tá tendo que lutar para trabalhar. Inclusive o senhor falando aqui sobre essa questão do tráfico de drogas, né? Que é um dos crimes que mais, creio que vocês mais combatem hoje. A semana passada nós tivemos no STF uma votação para a descriminalização do uso de drogas, especificamente para maconha. Não é esse o tema que eles usam, Não, né? usaram Até a discriminação. Eu vi a discussão entre os ministros. Não, nós estamos descriminalizando, não. É um ilícito administrativo. Chegaram ao contexto que estaria, assim, descriminalizando porque não teria mais pena de prisão, nem pena no âmbito criminal. Isso Na prática no Na âmbito prática civil. é isso. Até os próximos ministros assumiram que seria, assim, uma descriminalização, né? Porque deixaria de ser crime e passaria a ter sanções só administrativas. E lá, no caso específico da maconha, o que eles votam é que, porque na lei de drogas, no artigo 28, que determina o usuário, a diferenciação é muito pouca entre o tráfico e o uso. Que assim, os verbos são os mesmos, mas a diferença é que um é para o tráfico, o outro é para o consumo próprio. E quem vai fazer essa distinção, muitas vezes, é o policial que, né, devido às circunstâncias onde a pessoa foi pega, se ela trabalha ou não trabalha, qual a sua classe social, o histórico dela. Então, o policial tem que fazer essa distinção ali na hora da apreensão para saber se é de uso ou não, se é para o tráfico. E aí eles estavam querendo chegar a um denominador comum que seria de 25 a 60 gramas especificamente para o uso da maconha. No caso do senhor que está no combate, essa medida, claro, facilitaria muito a ação dos traficantes. Mas qual que seria uma medida adotada para diferenciar o usuário do traficante?
para não encher mesmo a população carcerária? O que seria ideal para. Só complementando, Aham. Felipe. O que seria ideal para esse debate deixar de ser esse debate especulativo, porque cada parcela entende de um jeito, tem alguns juristas que divergem, o parlamento não segue com Entendimento, votações e certo. projetos para que isso seja solucionado, aí a gente acaba enfrentando uma atuação mais severa e mais forte do judiciário num campo que não é de atuação dele. não é Então, o que isso. que seria, vamos pensar assim, o que que seria ideal para esta situação que nós estamos hoje em debate no Brasil? Mas só antes do Major falar sobre a questão lá da rua, da ponta, quando aborda o cara lá, o sistema penitenciário não tem ninguém preso por estar portando 10, 20 gramas, não, irmão. Não tem. Isso é conversa. Mas- mas- Isso é fundamentação de historinha. Não, mas na contramão tem. do STF, o Senado entrou com um projeto que faz criminalizar qualquer quantia. Então, eles estão na aí contramão sim. dos Mas entendimentos. hoje, esse argumento de que é preciso ir lá e colocar uma quantidade de gramas para evitar que pessoas sejam presas, não tem ninguém preso. Tem ali o policial que leva a pessoa para a delegacia e chega lá, o delegado não vai autuar esse cara por tráfico. Isso já não é uma ocorrência do dia a Mas dia. aí vocês A não que ser que eu estão- esteja muito equivocado, porque para mim não tá chegando esse Para povo lá. vocês que estão lá, isso é enxugar gelo? Seria, por exemplo, vocês pegam o usuário, levam, fazem o termo circunstanciado da ocorrência e depois ele sai até primeiro que vocês, né, da delegacia. Será que não é a hora mesmo do judiciário ir de encontro ao legislativo e tratar desse assunto, O problema, vendo o policial na linha de frente do o combate? problema é que o judiciário ele tomou a função do legislador. Ele esqueceu que ele é o aplicador da lei. Ele esqueceu que a vontade de legislar, ela vem do legislativo. Mas e quando o legislativo é moroso o Inerte. suficiente, inerte Ô, para debate? amiga, Divisão deixa eu te dos falar. poderes tá aí Vamos lá. pra isso, né? Sim. Olha lá. Sim. Hoje você consegue processar e condenar um autor do homicídio em menos de 6 meses. Com o sistema A mesma legislação que permite o cara que rouba responder preso é a mesma que permite o traficante responder preso. Os pré-requisitos da prisão preventiva são os mesmos, tá? Então é o seguinte, o problema nosso hoje não é a legislação. Ah, pode ter um probleminha ali que admite recurso demais, postergar, mas se o sistema judiciário andasse conforme a celeridade que a legislação também prevê, nós teríamos um outro cenário. O grande problema hoje é que as pessoas que estão à frente disso aí, elas trazem conceitos que não representam as necessidades sociais. Certo. Uma pessoa dessa que fala assim, como que eu vou combater o tráfico de droga, sendo que uma das formas que a gente tem que combater é quebrando o usuário? Como que eu vou combater algo que eu deixo confortável quem compra? Ele vai comprar de quem? até porque o comentário que eu ia fazer... Ele vai comprar de um O traficante. crime é uma empresa muito lucrativa, né? Dá um lucro Aí alto, você sabe o que é o né? problema? É porque quem defende isso, ele não tem uma empresa ali no centro de Goiânia que é aquele usuário que já não tem mais compromisso nenhum social, que tá morando na rua, vai lá, mija, defeca na porta do estabelecimento comercial dele. Se é o mesmo que fica a noite inteira perambulando aquelas lojas em Campinas, chutando porta, fazendo furto. Ele não tem compromisso nenhum. Qual que é o compromisso do ministro hoje, vamos ser sinceros, em fazer segurança pública, em ter entendimento de segurança pública? Ele nunca andou de ônibus na vida. Ele não sabe o que é ser roubado dentro do ônibus. Até mesmo porque o judiciário ele tem necessidade de compreensão da Constituição como um todo, não Não, especificamente ele, uma ele área, não né? tem um conhecimento... Não, sim, realmente não tem como. Ele não tem um ter. conhecimento social. Sim. Social. Mesmo porque hoje são concursos tão difíceis que quem atinge ali aquele ponto nunca viveu. Nunca viveu. Concursado. Ele só estudou Ele na não vida. tem, ele não tem propriedade. Isso aí é igual padre falar de família, gente. Não tem família. Isso é igual padre falar de família, com todo respeito. Falar de casamento. Nós né? temos que ser sinceros entre a gente. Nós temos que ser sinceros. Vai lá e pega. E pega. Quantos desses magistrados a família já foi vítima? Meu pai tava vindo aqui hoje, tava contando pro... Meu avô foi assassinado com meu pai com 8 anos de idade.
Meu pai chora até hoje. Pergunta se esses magistrados já tiveram esse tipo de coisa dentro da família. Você já teve uma filha estuprada? Uma sobrinha estuprada? Mas tá todo mundo vivendo ali no Alphaville, é nos Jardins, é no mundo à parte, gente. É no mundo à parte. Aí vem conceitos de faculdades. De faculdades, e aqui eu tô falando zero política. Sim. Conceito de faculdade que romantiza o criminoso. Trata ele como vítima de sociedade. Vítima de sociedade, o cacete, rapaz. Você teve uma vida que você não persistiu para chegar na sua posição hoje? De forma alguma. Você estudou Pelo contrário. aonde, Josmar? Escola pública a vida inteira, faculdade pública. Aonde? Escola pública aonde? São João da Paraúna. São Interior João do da estado. Paraúna. Eu, graças a Deus, sou filho de 2 professores. Minha vida nunca foi abastada. Eu estudei em escola particular porque meu pai dava aula em escola particular e eu ganhei bolsa. Eu ia pra escola de ônibus. Ninguém me deu nada de graça. Um monte de gente do meu setor, que era em Novo Horizonte, uns virar polícia, outros virar bandido. Tiveram a mesma oportunidade que a gente. Então nós temos que mudar o discurso. O vagabundo, todo dia cedo, papai do céu dá uma oportunidade pra ele. Meu filho, muda de profissão. Muda de vida. A polícia não vai bater na porta da casa do cara que mudou de vida. Ele pode ter 60 passagens pela polícia. Se ele mudou de vida, ninguém vai atormentar ele, porque nós temos muita coisa pra fazer. Só que ele prefere o caminho mais fácil. E aí? Até que ponto a gente vai ficar teorizando, romantizando demais o vagabundo que nunca quis pagar o preço de mudar de vida? Bom, Bom, vamos continuar, gente. O debate era uma, esquenta. é uma porque pergunta são que eu queria assuntos- fazer Não, aqui, porque- justamente por conta dessa indignação dele. Como que é, no caso, tratar dessa questão do psicológico, quando vocês se deparam com alguma ocorrência que tem fatalidade, que tem ali um abuso infantil, um abuso sexual, né, no caso dos estupros. Como que vocês fazem para tratar o psicológico de vocês quando retornam para casa, né? Não sei se vocês têm filhas, eu tenho uma filha de 4 anos e jamais gostaria de passar por uma situação dessa. Então, como que vocês tratam o psicológico na situação da ocorrência lá no seu trabalho, quando vocês voltam para casa, saber fazer essa diferenciação ou essa semelhança, né? Entre estar cuidando da população e voltar para casa e saber também que tem que cuidar da família. Que eu creio que seja bem difícil. A parte mais difícil da carreira policial é exatamente isso, né? Você vive ali no limite de situações que parecem não ser feitas por seres humanos, e são, mas é algo assim, coisas, atrocidades, né? Que nós... né? E aí tem a parte do policial militar, civil, científico, que vê isso lá na rua, e tem a nossa parte, que é conviver com esse indivíduo ali 10, 15 anos, e ele com aquela mente sempre nessa perversão, né? Nós temos estupradores, homicidas de crianças e etc., que a mente dele, nosso acompanhamento dele dentro do sistema penitenciário, ele não vai mudar, ele vai sair e vai cometer os mesmos crimes. E são vários nesse. A forma de tratar com ele. Então, a parte mais difícil para o policial, de um modo geral, realmente é esse psicológico. Tanto que a gente tem aí como cidadão, uma tropa aí que tem sempre esses atendimentos, a necessidade de ter o apoio psicológico, porque eu falando como pesado. cidadão, acho que eu faria justiça com as próprias mãos. No caso, se fosse a minha filha, um parente meu, o sangue sobe e realmente a gente faria aquele ditado, né? De bandido bom é bandido morto. Mas esse é no meu caso como civil, caso vocês são preparados para administrar essa situação, né? Exatamente. Agora já entrando um pouquinho, né, nessa questão, que o diretor Josimar bem colocou, né? Existe por exemplo, Major Bravo lida com aquela questão das ruas, né? Então, suspeitos ali, então existe um fluxo muito grande. Então, passa diversas pessoas. No seu caso, você fica ali anos, né? Vendo a mesma cara.
Como é que é esse funcionamento? Porque vocês até falaram inicialmente que houveram grandes mudanças, né, na Polícia Penal, os números mudaram, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, diretor Josimar. A atividade da Polícia Penal é uma atividade diversificada nesse ponto, né? Porque tem todo aquele trabalho que é feito no dia a dia no combate à criminalidade internamente, porque esse mesmo cara que foi preso pela Polícia Militar vem para nós, se ele não tiver um tratamento ali dentro rígido, dentro dos limites do que a lei nos permite, mais rígido, Sim. ele vai confrontar o sistema. Ele vai contra o sistema e vai fazer virar o que era há alguns anos atrás. Eu estou falando de muitos anos atrás, não. O Major lembra aqui que há 4 anos atrás nós tínhamos um sistema penitenciário em que o criminoso era quem comandava. Então, desde colocar o preso na cela, a escolher qual a cela ou a ala que ia pôr, precisava do preso deixar. Então, ou a gente falava com o preso ali, que era o líder da ala, o chefe da ala, o comando, como eles chamavam, para a gente colocar o preso, ou não colocava. Ou se colocasse, eles matavam ele ali rapidamente, porque não era do setor dele, ou tinha alguma guerra com ele na Existia rua. um comando paralelo. E, na verdade, era o comando só, né? Era só o deles. A gente fazia de conta que mandava. São as facções. E essas organizações criminosas, elas foram surgindo e tendo força no estado à medida que em outros estados elas foram aparecendo. Em Goiás, elas nem tinham muito destaque. Por exemplo, na penitenciária Adenir Guimarães, as alas não eram comandadas por PCC, Comando Vermelho, etc. Eram comandadas por um cara que era fulano da ala A. O Major lembra. Fulano da ala B. Então a ala B é do fulano. Não tinha uma facção. Foi surgindo essa ideia de facção. Era a lei do mais forte, no caso. Quem tinha mais dinheiro, etc. Né? A lei do mais forte A liderança dentro do crime prisional. fora vinha para dentro do sistema e Sim. isso permanecia. Então, essa ideia de organizações criminosas, etc., foram surgindo nos estados como Rio de Janeiro, São Paulo, difundindo o seu poder, foi romantizando a fala sobre eles na mídia, etc. As crianças, os jovens desses estados, né, foram entendendo que aquilo era legal porque eles oferecem um monte de oportunidades para o indivíduo se faccionar, mas depois que ele entra, acabou, ele não sai mais, ele tem uma matrícula, acabou. É igual ao nosso CPF, é só aquela, ele não tem como rasgar e entrar na outra, porque ele fica ali. Então, Saída é o caixão, né? saída o caixão. vai procurar um caminho, quase sempre é a morte. Sim. Então nós tínhamos um sistema penitenciário muito desorganizado. Esse trabalho que foi feito de organização do sistema penitenciário favoreceu o controle da segurança pública, né? É uma das partes. O Major começou falando do segredo, né? Um deles é o governador. O outro é a integração, que é trazido também por esse governo. Sim. Integração entre as forças. Uma força de segurança pública, trabalhar em conjunto com a outra, era algo que no estado de Goiás não era tão redondo como hoje. Então, assim, disputa entre as instituições para ver quem tinha mais poder, etc., favorecia o crime, favorecia a bandidagem. Hoje a gente tem as forças trabalhando num único caminho, uma única tocada. Propósito. O nosso propósito é fazer o criminoso cumprir a sua pena. O meu, execução penal. Do Major tá lá para prender o cara e levar para que a Polícia Civil faça o procedimento, o juiz condene e etc. Como diz o Ronaldo Caiado, né? Ou o bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Porque aqui não tem espaço. Ou ele vai ser preso. E sendo preso não tá legal igual era antes. Então ele vai ter que mudar. Então esse contexto de controle do sistema penitenciário fez com que a gente tivesse melhorias na segurança pública, né? E nesse cenário aí a gente teve essa alteração da Polícia Penal em 2019. Então a polícia mais nova, digamos assim, do estado, né, em questão de ter sido criada legalmente, está na Constituição a partir de 2021 2020 aqui no estado. Então, esse cenário favoreceu um pouco aí a Antes segurança falava muito de que a prisão era a faculdade de bandido, né? Hoje já não tá mais com essa conversa, né? Não, hoje não é. E assim, não é, eu falo isso, Major, porque antigamente eu ia dar uma entrevista, aí eu ficava pensando assim, porra, um preso vai comentar nessa live aí. Então eu não podia nem falar. Pode entrar a hora que tiver e pode entrar na live e comentar. Geralmente, vamos ver se tem alguém para comentar. As pessoas ficavam com medo, né, da rede social. Eu não poderia das falar redes assim, sociais. ó, não tem aparelho telefônico na penitenciária Adenir Guimarães. Tem 2.100 presos lá, Major. Eu afirmo aqui agora, não tem aparelho telefônico na penitenciária Adenir Guimarães. Diretor. Então, Porque antes era um call center, isso né? não era possível. Antes era um call Diretor, center.
relata aquela situação da apreensão de armas nos anos consecutivos após a sua entrada, que os números foram abaixando de maneira Foi gritante. grande, né? Sim. Não sei se o Major já participou de alguma operação de rebelião no complexo. Era comum naquelas rebeliões a gente ter a troca de tiro, ou entre uma ala com a outra, ou da própria Eu fui a primeira equipe que chegou naquela... 2021, a última. Na última. 2021 foi a última. Aquela que eu contei Foi pra você, que aquela- foi uma troca Que de teve em tiro. Naquela houve vários troca de estados tiro ao mesmo entre os presos e a polícia. Eles já tiraram em helicóptero da polícia militar. Já... Então, assim, esse controle não era possível porque os presos dominavam tudo. 2019 para 2020, nós fizemos uma primeira ação de retomada do sistema penitenciário, propriamente dito, no complexo prisional. Foi retirado mais de 1.100 presos lá em 2020, para a gente fazer a primeira reforma na penitenciária, o antigo CEPAIGO, hoje penitenciária Aldenir Guimarães. Só nessa penitenciária, em 2 meses de buscas, foram apreendidos mais de 45 armas de fogo. Lá de dentro. diversos calibres. Lá dentro, estavam em poder dos presos. Pistolas, revólveres. Pistola, kit rajada, granada, mais de 5 Fuzil, mil algum munições. fuzil? Granada, Não, fuzil não. granada Tinha caseira? só arma curta. Não, granada... É porque é difícil de guardar, né? Senão tinha fuzil também. Pra entrar, né? É, porque O assim, volume é grande. onde vai guardar isso rapidamente, né? A pistola tinha os esconderijos já, que eram feitos por eles mesmos nas estruturas. Então, era tudo muito desorganizado. Então, todas as ações que tinham dentro do sistema penitenciário, que havia necessidade das operações de controle, os policiais estavam sempre expostos ao risco, porque os indivíduos homiziados, né, a penitenciária tem 3 andares, né, 2 andares, térreo e 2 andares, entrar naquilo ali daquela forma que era entrar ali para tomar tiro e ter que dar tiro. E aí você trocar tiro com um preso trancado dentro do presídio, faz sentido? Não. Não Os faz caras já não sentido. têm muito a perder. Então, também. assim, não faz sentido para a lógica de segurança Aí pública, né? vira uma insegurança pública. Então, né? essa retomada, só ali foram apreendidos mais de quase 1.000 aparelhos telefônicos. O call center do Estado de Goiás era penitenciário, Zero. eram as penitenciárias. Então, hoje tem bloqueador de celular que antes não tinha, Major. Porque antes tinha, mas se ligasse, eles quebravam a cadeia. Então, os secretários ficavam nessa dificuldade. Eu ligo, quebra tudo, os presos Aí, fogem. na primeira manifestação, as autoridades mandavam... Mandava Baixa a voltar, guarda. porque não dava conta de segurar. Quer dizer, Não tinha. atacava e recuava. Não tinha, vamos A dizer... força de Não, atuação eu vou dentro dar um das exemplo. prisões era muito grande. Vou dar um exemplo né? claro aqui do Major tá falando. No dia da última rebelião, em 2021, os presos fizeram uma live para pedir socorro, né? Porque eles não bancaram o evento, ficou lá dentro tomando tiro e pediu socorro na live. E aí pediu para tirar o diretor. O diretor era o Roberto, conhecido aí como Robertinho. Hoje é nosso coordenador dos presídios estaduais. Pediu para tirar o Roberto na live ao vivo. Meia hora depois, o governador, numa entrevista, falou que não ia tirar o diretor e pronto. Que o diretor estava lá, se o preso estava pedindo para ele sair, é porque ele era bom e o diretor ia ser mantido. Então, assim, isso antigamente não tinha. Tira a força. Sim. Aí o melhor, né, que eu participei, aí a ministra, né, veio uma ministra aqui para certificar as condições, né? Rosa Ela Weber. As entrou, né? condições do... Essa foi a Carmen Lúcia. É. Na A rebelião foi a Carmen Carmen Lúcia. Lúcia, né? as condições, né? Foi. Assim, com todo respeito à nobre ministra, mas... Era ela que queria entrar? Não, Chegou lá não. e falou, eu vou A entrar. Carmen Lúcia foi antes disso, ela Foi a chegou Carmen e aí não Lúcia. foi autorizada ela entrar, né? Mas na mesma rebelião? Não, foi antes. Ah, sim. Antes. Foi da rebelião do semiaberto. Então ela veio e aí a segurança dela falou, ó, não entra não que é perigoso, né? E era mesmo, né? O tanto de arma que tava lá dentro, né? Uhum. Possivelmente ia pegar ela de refém e ia fazer igual fez lá antigamente, né? E aí hoje nós tivemos a visita há pouco tempo atrás e aí veio uma outra ministra, junto com o ministro do CNJ, né? Do TJ, visitaram os presídios e a ministra Rosa Weber entrou dentro dos presídios. O que antes não deixou ela entrar porque não tinha segurança. Dessa vez ela entrou, inclusive, dentro da cela, junto com as presas, junto com os presos. E o mais importante, Conversou com ela eles. saiu, né? Porque ela só entrou, ela saiu, não né? havia percebido, né? que ela É, tava mais detenta. mas ela saiu, porque antes de entrar era fácil, difícil era sair, né? Entra uma parte daquilo que o Major falou antes aqui, né? Da percepção do
de alguns membros do judiciário que não tem essa percepção da realidade. Ela entrou, Major, junto com as presas e em um determinado momento ela perguntou para um assistente assim, que essas meninas são tão legais, né? E aí as meninas eram as presas. Ela falou assim, não, mas elas são presas. Não, Nem são as sabia. presas. Ela estava junto com as presas. Então essa percepção, muitas vezes por alguns magistrados, membros dos tribunais superiores, é que o Major colocou. Ele não tem noção da realidade. Ele não consegue dimensionar o que é a atuação dele dentro de um processo, qual a interferência ou qual o reflexo dessa atuação no mundo real. Sim. Né? Aí você sabe o que é o melhor? Por que eles não vão aonde não tá dando certo? Lá no combate. Não, vamos, vai lá na Bahia, Vai no Rio vai de no Janeiro, Pernambuco, vai no Rio de Janeiro, vai lá, faz uma visita técnica lá. vai no Amazonas. Vem pega dar uma uma canoa. visita na Aí você viatura sabe o com que o senhor, acontece? No né? Amazonas os preços são escoltados de canoa. Vai lá ver se tá dando certo. Vai ver se tá dando certo. Porque aí, teve dias atrás aí, vieram oficiais aí do São Paulo e Santa Catarina num evento no Ministério Público aqui pra falar de câmeras policiais. Vocês são referência em quê, bicho? Tá dando certo. Polícia de São Paulo, tradicional, todo o respeito nosso, mas ainda me aparece um oficial de lá pra defender o uso de câmera num sistema de segurança pública falido. Só pra você ver, Falido. você ver como é que é a inversão de Pra valores, né? constranger o Então, o que acontece? Então, pega Goiás como referência. Não vem aqui pra Goiás querer fiscalizar o que tá dando certo. Vai fiscalizar onde tá dando errado. Não vem pra Goiás querer ensinar aonde tá dando certo, sendo que não estão nem cuidando do quintal deles. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que ninguém, não existe nenhuma ONG, não existe ninguém, nenhuma emissora de televisão, nenhum canal que defende mais os direitos humanos do que a gente. Ninguém. Vida, patrimônio e liberdade. Ninguém defende mais do que a gente. A defesa entre o caos social, né? A barreira entre o caos social e a possibilidade de ter isso aqui, liberdade, patrimônio e a O Estado vida, democrático é a polícia. É a polícia. é o principal pilar. Quer queira alguém ou não, é a polícia. Não Você tem vê outra como é parte. que é a inversão de valores. Caiado mesmo com essa questão das câmeras, disse, inverteu. Falou, em vez de colocar as câmeras nos nossos policiais, vamos colocar nas tornozeleiras das pessoas que estão presas, porque esses merecem ser vigiados, não os nossos O que eu policiais. posso falar pra você é o seguinte. A viaturinha da Polícia Militar, a mais simplesinha, pode ter 2 alunos soldados lá dentro, ela já fez mais pelos direitos humanos do que qualquer um dessas ONG aí, qualquer ONG. Ninguém protege mais as crianças do que as polícias. E quando eu falo da Polícia Militar, o Josmar, é porque é a primeira Sim. interventora. Claro. A principal garantidora dos direitos humanos do país chama-se Polícia Militar. Quando você tem uma mulher com medida protetiva sendo violada, quem vai lá é a Polícia Militar. Quando você tem um idoso sendo agredido, quem vai lá proteger é a Polícia Militar. Quando você, no maior desespero da sua vida, todos que criticam a Polícia Militar, todos, no maior desespero da vida dele, só lembra de um 90. Só lembra de um 90. No momento mais difícil da vida das pessoas, a Polícia Militar vai estar lá. Talvez é a Polícia Militar que vai dar o primeiro abraço na vítima. Recuperado de um É quem vai sequestro. fazer o primeiro afago no familiar de uma vítima de latrocínio. Que vai tomar as dores, que vai correr. Aí fico vendo discurso aí de a polícia é racista. Paz, a maioria nós somos todos negros. Aí o negão lá na diretoria, o É. major aí, ó. Paz, a origem nossa, todo mundo mora. Comandante Jesus. Todo mundo mora. É. Não tem ninguém abastado. Dificilmente você vai ver um policial morando em condomínio fechado, numa casa de alto padrão. Então, eu acho que as pessoas, elas miram o alvo errado. Comandante, eu queria fazer só uma observação aqui, saber a opinião de vocês. Fora do contexto político, nós tivemos agora, recentemente, governo de direita e depois agora assumindo um governo de esquerda.
O governo de direita, ele liberou mais a questão do posse, né, de armas para algumas pessoas que fizeram o pedido. Em contramão, houve uma diminuição no crimes cometidos por arma de fogo. Vocês acreditam que essa liberação, essa medida do Bolsonaro, ela vai no que a população precisa ou ela vai na contramão da população? Falo na questão da legalização das armas. Eu penso que é um direito você ter ou não ter arma, né? Desde que existam requisitos para que você cumpra, para poder ter uma arma, o Estado não está fazendo graça nenhuma. Se é direito do cidadão ter arma e ele opta... A Constituição garante. Se ele opta, também já, exato, né, se ele opta esse direito. em ter a arma e ele passa por um treinamento, por requisitos e tem regras para ele portar essa arma, não é um faroeste, né? Não é os Estados Unidos que você pode andar com a arma na cintura. Comprando no supermercado, né? Não dá. Então, assim, tem um monte de regras no Brasil. Eu não vejo que... eu acho que é um direito do cidadão escolher, né? Hoje não é direito. Hoje é proibido. Mas deveria ser um direito do porque cidadão muito se poder... falava que com o aumento das armas na mão da população ia aumentar os crimes. E não aconteceu, né? Aconteceu muito pelo contrário. Aumentou o número de registros, diminuiu. Aumenta o número de armas na mão do criminoso, aí aumenta o número de crimes. Na mão do cidadão de bem... Até porque o criminoso não vai legalizar a arma, né? Não. Ele vai ser de forma clandestina. Bom, gente, o nosso tempo, infelizmente, chega no momento que a gente tem que parar. Então, nós já estamos entrando na parte final. E, para isso, eu gostaria de fazer uma pergunta específica para o diretor Josimar e também uma pergunta para o Major Bravo. São perguntas diferentes, né? No caso, diretor, como nós já havíamos conversado, eu tenho uma dúvida, eu vou exemplificar com o caso do Pedro Lucas, né? Que foi uma criança desaparecida, porque até então o corpo não foi encontrado, mas há indícios de que ela tenha sido assassinada. O principal suspeito é o padrasto, o caso que aconteceu em Rio Verde. O suspeito foi detido, mas ele sempre negou nos depoimentos para a polícia que ele havia cometido esse crime. Para a polícia, ele negou em todos os depoimentos. E após a soltura pelo Ministério Público, né, que já havia cumprido o tempo de prisão, acredito ter sido falta de provas. Na verdade, quem solta é o juiz, né? Sim, sim. Mas a minha pergunta específica foi o que aconteceu pós-soltura, onde os presos haviam escutado diversas conversas, rumores e falado com o suspeito do homicídio também. E após a soltura, os presos relataram, fizeram uma carta contando, né, aquilo que eles haviam escutado e presenciado. A minha pergunta é, neste caso, neste tipo de situação, presos escutaram o contraditório do depoimento. Caso essa carta que esses presos entregaram ajude na elucidação do caso, esses presos podem pedir redução de pena pelo fato deles estarem ajudando na investigação ou, nesse caso, nem enquadra como auxílio de investigação? Assim, só para entender, porque para mim foi uma coisa muito inédita. Né? Exato, uma situação muito inédita. Não, na verdade, essa carta, né, que foi feita ali pelos presos que eles estavam, ela não serve nem como prova, né? Não é uma prova de nada. A partir daquelas informações, aquelas informações vão subsidiar as investigações. Tanto que lá na carta foi indicado, por exemplo, um local que depois verificou-se, mas não foi possível encontrar o corpo. Então, ela vai servir como elemento de prova para que possa ser feita as outras diligências. Na verdade, ela é mais um elemento investigativo, né? Isso, ela é um elemento que vai facilitar as investigações ou vai dar nortes para a investigação, mas ela não serve como prova. Nesse caso, o preso não teria direito a nenhum benefício, a não ser o que prevê a nossa lei estadual 12.786 de 95, que traz como benefício o elogio. Então, digamos assim, que esse preso tem ajudado a elucidar um caso como esse. Então, o máximo que ele pode receber da direção da unidade prisional, que é típico do diretor da unidade fazer o elogio ao preso, é um elogio que consta na sua certidão carcerária e que, né, no momento ali da sua progressão de regime, um outro benefício que ele venha pleitear junto ao judiciário, conta como
pontos positivos, digamos assim. É uma ação positiva, então, né? Sim, Aconteçam mais auxílios, né, dos detentos nesse tipo de situação. E ele estava preso num local que tinha outros iguais a ele. Então, assim, pra gente entender que não eram os caras legalzinhos também, né? Todos eram estupradores. Uhum. Todos os que estavam junto com esse senhor. Porque há a suspeita, né, de que tem a possibilidade de haver ali o abuso também da criança e etc., entre outros casos. Então ele estava nesse espaço, né, os caras que estavam junto com ele, que fizeram essa carta aí, eram todos ali do mesmo nicho de crimes. Embora os criminosos, né, tenham ali suas leis, um dos crimes que eles não permitem é o estupro, né? A gente tem a dificuldade, sempre separado, né, dos demais criminosos, os crimes sexuais. Inclusive Isso, tem uma ala específica para eles, ou né? alas ou celas, né, ficam separados realmente para evitar. Então isso é Porque verdade. é dever O do crime Estado não proteger aceita. os direitos humanos. Aí o Major colocou. Tem que deixar Eu o cara tenho vivo. que proteger os direitos humanos do ser humano preso. Então é meu dever proteger, garantir a integridade física e mental, psicológica, social do indivíduo. Mas então é verdade. No caso, Fica os separado. próprios criminosos não aceitam. Tipo, não é lenda. Não é lenda, é real. Fica Se separado. colocar mesmo. vocês juntos lá, estava lascado. Né? Colocar junto pode gerar alguma situação. Pode ser que não gere. Mas é tipo aquela historinha, né? E se der? E aí, se der problema, o Estado será responsabilizado, Tem que né? indenizar. O Estado indeniza, o Estado indeniza, paga. Depois o Estado vem com ação regressiva para cobrar de quem deu causa. Então, se você ver a vida do polícia, não é fácil. Ele colocou o cara lá, que ele veio preso, aí o cara morre. Aí o Estado é processado, indeniza a família do indivíduo e depois o Estado processa, digamos assim, o policial para que ele pague o que o Estado gastou. E o policial vai pagar advogado do próprio bolso. Né? Advogado e pagar a indenização se ele for condenado. Né? Bom, agora a pergunta para... Não é bem uma pergunta, Major. É, na verdade, um relato, né? Porque graças ao senhor, o Brasil acabou vendo um grande problema. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a Operação Penalidade Máxima, que começou nas suas mãos e acabou deflagrando situações referentes ao Brasil todo. Na verdade, nós tomamos conhecimento, né, de que poderia ter ali uma tentativa de manipulação de resultado. Essas seriam as GETs. As bets, né? Bets, perdão, as Não, bets. na verdade, as casas de aposta são vítimas, né? Assim como os clubes. Porque o cara aposta 100 mil para ter 500 mil, quem paga essa diferença de 400 é a casa de aposta. A casa de aposta também é tão vítima quanto os clubes. Que os clubes, no caso, sofrem ali com alguma ação individual do atleta que vai, vamos dizer, incidir algo prejudicial para o clube. Nessa operação penalidade máxima, os atletas, eles, em diferentes partidas, eles iriam ter que praticar um pênalti contra a sua equipe durante o primeiro tempo. Por isso o nome da operação. Entendeu? Penalidade máxima. Muito bem. E aí tomamos conhecimento, coletamos as provas. Talvez a gente fosse a pessoa certa no lugar certo. Azar dos caras, né? Coletamos as provas. E aí a gente direcionou lá para a pessoa correta, que foi o doutor Francisco Sesconeto. Ministério Público. Do Ministério Público, através do GAECO. E ele comprou a causa de forma brilhante, combativa, o espírito de correr atrás mesmo, acreditou na informação e resultou aí nessa operação aí que teve um grande destaque internacional. Quando a operação passa para outros estados, o senhor continua a participar naquela operação? Na verdade, eu entreguei os elementos que eu tinha e ali foi a investigação do Ministério Público. Desde o primeiro momento, nós já entregamos fatos de partidas de outros estados. Então, vocês já tinham esse conhecimento que a coisa não acontecia somente aqui, que ela era bem maior do que apresentava ser. Com absoluta certeza. E que uma investigação iria chegar em várias outras ações. Parabéns. Foi algo assim que mexeu com a gente de uma tipificação de crime que eu acho que é difícil pra gente entender. Na verdade, é até engraçado que até fora do nosso estado, a repercussão foi muito maior do que até aqui, sabe? Sim.
Isso é verdade. Sim, aqui foi uma das Né? menores, né? Né, Em assim, relação ao futebol, né? Foi, rapaz. Você vai assim. Às vezes a gente vai, acompanha assim, um jogo fora, o povo fica doido pra saber. Então, assim, até a curiosidade, o que gerou ali vamos dizer, essa curiosidade, bem dizer novamente aí. Goiás é As diferenciado, né? Goiás Ué, o cara vacilou, já era em Goiás. né? Não, mas pois é. Sim, Agora, inclusive- só pra gente Não, eu só descontrair. queria fazer um comentário em relação a Sim. isso, porque é o seguinte, uma coisa é a segurança pública, outra coisa é a percepção de segurança pública, né? Uhum. Hoje, como a gente tem acesso muito fácil na internet, às notícias, a gente acaba tendo uma percepção de segurança e quanto que, na realidade, no estado de Goiás, a gente realmente tem a segurança pública. Eu tenho vários amigos que moram fora, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí em algumas conversas a gente fala, ô, fui roubado e tal. Eu falo, cara, muda pra Goiás, vem pra Goiás. Aí eles falam assim, não é possível que aí é desse jeito. Cara, a gente não vive a violência, Pai, assim, a nós gente vê uma manchete ou outra, mas a gente não vive a violência. Até ali a Aparecida de Goiânia ali, muito bem também comandada lá pelo nosso regional, Coronel Daniel. 40 dias sem homicídio, cara. Uma cidade com... Rio de Janeiro, o cara anda com a correntinha de ouro daquele jeito pra Jamais. fora, olha lá, ó. Tá vendo? É isso que eu falo, vem assim, morar em Goiás, viu? Vem morar em Goiás, que aqui a gente vive realmente uma segurança pública. Não é só a percepção, é realmente a segurança. Meu carro, meu portão fica aberto, eu sou morador de Aparecida, comandante, e sei dessa realidade. Meu portão fica aberto, eu lavo o carro tranquilamente, minha filha brinca na porta de casa. Às vezes eu saio e deixo só o portão encostado, porque essa segurança, realmente a CPE, ela age rápido lá. Eu tenho um primo comandante, né? Tenente, comandante não, comandante de viatura, mas tenente. Ele é comandante de pelotão, nosso braço Seu Tenente Cláudio. Tenente Cláudio, mandar um abraço aqui pra ele. Tá aí fora Ele aí. tá aqui fora, mas mandar um abraço aqui pro público que assiste ele e Ele, dizer... ele tá mandando carinho ali, ó, do Tenente Cláudio. Não mandou o coraçãozinho, né? Olha lá, comandante. Não, ele mandou um Eu tenho que joinha, mandar, né? fez Tem que te mandar joinha. coraçãozinho. Rapaz. Que é o... Esse aqui são os famosos capa preta, né? Os que agem mesmo com eficiência. E aí, quando tem alguma ocorrência que precisa ser acionada, eles chegam muito rápido, muito rápido. Nós tivemos uma cena, não exatamente em Aparecida, mas foi na divisa ali, há umas 2 semanas atrás, onde teve o início de uma ocorrência no setor Santa Cruz, depois foi até o Bela Vista, né? Não sei se foi a Rotão a Foi a equipe do COD lá. a equipe do Código. Mas, cara, eles agem muito rápido, né? Eles são treinados e é muito rápido. Eu tava ali perto, ouvi uns pá. Quando eu fui ver, já tinha acabado tudo. Já tava, era só organizando para ir embora. Então, assim, parabenizar vocês pelo desempenho de vocês. A CPE, Rotan também, né? Tô vendo aí no seu Nós fizemos emblema. um curso lá em 2013, mas hoje nós estamos ali servindo a CPE, unidade de excelência também, patrulhamento tático especializado e que traz a segurança ali, o combate efetivo à criminalidade que a sociedade merece. Merece, porque ele tem muitos cidadãos. Agora, só para descontrair um pouquinho, né, Major, a polícia é extremamente criativa para dar nomes às operações. Eu fico fascinada com a capacidade criativa de dar nome às operações, diferentemente das facções aqui de Goiás, né? São um pouco Diretor, ruinzinho. como é que é a história dos amigos de Goiás? O que é isso? Amigos do... Só pra gente finalizar. Eu não gosto de ficar falando muito o nome deles, não, Major, mas assim, tem um que chama Amigos do Estado, né? do Amigos do Estado. Estado. Que o líder não vive nem em Goiás. Não, ele foi embora. Se estivesse em Goiás, Ficou com medo e foi embora. Já tinha dado. Ele criou os mudou de amigos. estado. Ou Ele deixou não os quis amigos mudar de dele na profissão, né? chapada, Mudou de deixou os estado. amigos Aí na deixou os chapada. amigos da chapada. E aí, assim, sem criatividade, né, para escolher os nomes realmente mas é típico deles, né? O cara que entra pro crime, ele não é inteligente. Ele não é inteligente. Ele pode achar que momentaneamente ele tá criando algo legal, mas assim, para competir com a polícia, ele vai ter que esforçar muito e não vai conseguir. Então, é melhor parar de ficar criando Melhor esses nomes parar, ridículos, né? né? É, Gente, melhor eu queria parar. fazer uma pergunta pro senhor, diretor, que nós, na conversa nos bastidores, o senhor trouxe uma informação, eu queria trazer pra gente aqui também. Há algum indício de concurso? Com novidades. Novidades. Tragam novidades. Importante, né? Pois Policial é. penal? O pessoal Major fica assistindo também. só pra falar assim, e o concurso? E o concurso, vão falar alguma coisa? Talvez A gente deixando sabe pro que tem final. novidade boa. Sim, nós estamos aí já em fase final, né, das preparações antes da escolha da banca, antes do lançamento de edital.
Então, o previsto são 1.600 vagas, né? Então, isso vai ser o maior concurso da Polícia Penal já feito. O objetivo é, então, que nós tenhamos até o final de 2026 todas essas pessoas já formadas e em atividade na Polícia Penal. Será quase 90% do nosso efetivo. Então, hoje nós somos cerca de 1.700 policiais penais e tem ainda um número de servidores temporários. O objetivo é fazer a substituição desses servidores para que a gente possa ter uma carreira forte, qualificada, né, sendo valorizada cada vez mais. Então, compromisso do governo do estado de Goiás sendo cumprido muito em breve com o lançamento do edital 1.600 vagas. Não tem como eu falar a data, banca, porque geralmente o concurseiro pergunta isso, né? Mas Tá eu posso chegando. precisar que tá aí Tá muito chegando. próximo esses anúncios aí de edital, banca, etc. E na Polícia Militar, Major, Polícia tem Militar alguma teve um novidade? concurso recente agora, né? Sim. Mas específico para CPE, como é que é feito esse Não, concurso? aí, Esse aí, na curso verdade, interno, né? é o curso interno. Tem que esperar esses alunos soldados formarem. Eles têm um prazo mínimo que eles têm que cumprir trabalhando no policiamento nas Convencional. viaturas de área convencional, que é importante, porque a Polícia Militar, ela não é a especializada. Ela é tudo. Nós somos, vamos dizer assim, uma unidade especializada, mas a essência da Polícia Militar é a viatura diária com 2 policiais que entra em qualquer lugar do estado, é bom que se diga. Uma viatura com 2 policiais, ela entra em qualquer lugar do estado, demonstrando a supremacia do estado. E eles, vamos dizer assim, todos nós, do CAC viemos, do CAC voltaremos, né? Já diz essa... Então ele tem ali que passar um tempinho ali, para ele conhecer um pouco da polícia e depois ele tentar ali a sorte num curso especializado. Esse curso da CPE, ele é para quem quer ou ele é para quem banca? Não, Ele é para quem nasceu para ser? na verdade, querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Tem que desejar, né? Tem que ter o algo a mais. E aí esse curso ele é intenso, ele é de quanto tempo o período dele? 90 dias, 90 costuma ser na faixa dos 3 meses. E como eu disse, tem que desejar muito. Pagar o Tem que preço. pra fazer. Dedicar. Não é nem Dedicar, além de porque desejar, tem que dedicar é muito. só farda né? preta. Desejar. Tá acima do porque é dedicar. voluntário, Porque só né? dedicar não vai ser Vai, suficiente. né? É voluntário. Tem muitos que vão lá, fazem a inscrição e logo vai embora. E né? se ele É pedir, voluntário. e se ele for embora, ele faz um favor pra nós. Bate o sino, Mas é Aí desistir, bateu o sino, já vai pra Bateu. casa. Eu o sino, sino, foi embora. tchau. Não, me arrependi. fica a cruzinha, larga sua alma. É. Aí vocês cantam. Não, arrependi, bateu o sino. Não, no próximo curso você volta e Bate resgata de a resgata a alma. novo. sua alma, meu jovem. Ou bate de novo, né? Bom, Tem menino, uns aí que são insistentes, cara. Tem uns aí que tenta 3, 4 vezes. Uma hora vai, né? Vai. Ou Mas não. eu sei- tem, ou não. tem amigos dentro da Rotan também que falam que é um curso pesado, é bem... Curso especializado de uma forma geral, tudo que você levanta cedo e dorme tarde é ruim, né? Uhum. Então já te leva já a situação de desconforto, né? Então, Mas tem a seja questão ali da um alma curso- também, né? A questão de trazer do fundo da alma aquela questão de proteger, de servir mesmo. Porque muitos querem um concurso, mas querem um serviço mais brando, talvez um administrativo. Agora o enfrentamento. Aí é no Banco do Brasil. A polícia não vai Banco ter, Caixa, né? Aí, tá vendo? eu fui funcionário da Caixa, moço. Com muito É, tá orgulho. vendo? Aí é na caixa. Aí ele falou assim: não, tá muito monótono, vou ali virar polícia. Vou ali virar a polícia da Aí, não, Rotan não, a polícia ainda. tá vai muito ser de boa, bom. vou fazer o curso da Rotan. no comparativo bancário com o policial é bem diferente. É, né? Diferente. Bem diferente. Mas assim, cada um com as suas dificuldades, né? Ah, com Por certeza. exemplo, hoje o bancário vive uma pressão muito grande, né? O cara tem as metas, né? Sim. A gente também tem as metas, assim. Pressão o povo acha que não, psicológica. mas a Polícia Militar, ela trabalha com 15 índices de, vamos dizer, criminais que a gente tem que lutar todos os dias contra esses índices, que são os parâmetros nossos aí Para redução, para da redução da criminalidade. criminalidade. É, mas assim, esses índices confunde um pouco, porque vocês trabalham muito, dá a impressão também de que o crime está aumentando, pelo número de ocorrências que vocês Não, ficam mas assim, aumentando. a gente, assim, o trabalho nosso é preventivo. Então, quando você tem um trabalho preventivo, você tem que ter os índices para te mostrar que você está trabalhando. Indicativo. Então, por exemplo, se, vamos dizer, no mês de março, igual nós estamos, ano passado, nós tivemos 8 homicídios em Aparecida de Goiânia, nós temos que fazer com que o objetivo nosso seja sempre zerar o homicídio, mas que a gente tenha uma taxa menor. E olha que os números do ano passado Já foram já foram pequenos. menores do que o do outro e
muito, mas infinitamente menor do que de anos anteriores. E aí também há uma questão que tem que levar em consideração, que é o aumento populacional, né? Porque Sim, aumento populacional. Em 2010, 420 Sim. mil, hoje já está em 550, daqui... É inversamente proporcional. O crescendo. combate da criminalidade é inversamente Cresce a proporcional a esse população, crescimento. O diminui o crescimento é crime. exponencial, É. né? É um estudo muito difícil de você acompanhar, por mais que tenham diversos profissionais, porque o crime vai se modificando, né? Sim, e vai adaptando, né? Aí vai se adaptando. Então, assim, esse bate-papo que a gente traz aqui, a gente escuta histórias que muitas delas são inimagináveis da gente falar assim, poxa, isso aconteceu de verdade, né? Por exemplo, trabalho de investigação do Major Bravo em relação à Operação Penalidade Máxima. Quando veio à tona para nós, assim, eu particularmente olhei e falei assim, caramba, o pessoal tá criativo no crime, né? Assim, Vai se reinventando, né? o pessoal tá pós-graduando no crime. É porque o crime, é igual eu falei agora, o crime funciona como uma empresa, né? É. E muito lucrativo, não paga imposto, né? Tem as suas próprias regras, sua própria CLT, né? Legislação. Conjunto de leis trabalhistas dentro do crime, né? Que muitas vezes a morte é uma Não, delas. eles têm uma identidade diferente da nossa, né? Eles têm um RG Separado, eles têm um tudo mais, acompanhamento ele funciona, separado. é lucrativo, mas vai ter o combate da Fih, polícia ali é o do patrão, Estado. é aquele patrão que ele nunca vai dar folga na sua vida, entendeu? É o patrão que ele vai saber tudo que você faz. pro resto da vida. Exatamente. Bom, eu Então- não poderia terminar essa conversa sem antes, não é intencional, mas o diretor Josimar trouxe um mimo Trouxe que eu aqui. gostaria muito. Ô, Josimar, você é diferente. Você viu? né? Ele é diferenciado. Eu vou falar pra você Pra que eu deixar nunca em fiquei tão cima feliz aqui. de Olha, É coisa de diretor. Pra ficar, Olha Tá vendo porque ele tá onde ele tá, né? pra Onde ficar como que ele aí chegou, na né? bancada aí, Não, esse aqui mostrar. realmente vai, não, esse aqui vai lá pra casa. Sim, Esse aqui legal. vai lá pra. Aqui, ó. não é cenário, não, é do Esse aqui eu vou coração. colocar lá em casa. Chegando lá, vai pra sala. Bom, e eu gostaria também de falar para a nossa audiência, se você quiser acompanhar mais sobre o trabalho da Secretaria Nacional de Políticas Penais, entra no site do Governo Federal e entra também, olha sobre o Senapan. Senapen. Senapen, obrigada, diretor. Senapen é um site específico com dados referentes às atuações das seguranças públicas no Brasil nos últimos meses. Então, você pode ver os últimos dados e também acompanhar os dados anteriores. Ele é dividido em tópicos com títulos e ações bastante específicas. Eu acho que a população, para saber um pouco mais sobre esse trabalho, eu acho essa ferramenta bastante valiosa. Diretor, existe algum local, por exemplo, aqui, para conhecimento sobre o seu trabalho, atuação da Polícia Penal, que a pessoa possa acompanhar? Sim, Gostaria de assim indicação? como o site, né, da Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas e Alternativas Penais, tem a Senasp também, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. No estado de Goiás, nós temos os sites das instituições de segurança, né? Então, nós temos o site da Segurança Pública, dentro dele nós vamos encontrar o site de todas as instituições, todas as forças. Então, o site da Polícia Penal está lá à disposição. Todas as informações sobre investimentos, né? Todas as informações sobre a carreira, notícias, dados importantes, Concurso. né? Concurso, vai aparecer lá rapidão, vai atualizando, né? Então, nós temos essas informações à disposição, que é uma das premissas do serviço público, a transparência. O trabalho, quando ele é feito com seriedade, ele tem que ser transparente, né? Então, são ferramentas. As nossas redes sociais, a rede social da Polícia Penal de Goiás, o Instagram, até TikTok, Major. A polícia tá agora, você acredita? Mentira, essa eu preciso TikTok, ver. e daqui a pouquinho já tem vídeo seu lá. Ó. Seu lá no TikTok. Ah, não, mas Viu lá, fica- já tá lá no Aí TikTok. vocês ficam avisando que tá Os policiais só filmando. querem ver fazer uma- dancinha. Não, Não, dancinha é corredoria não. online. Tem que justificar. Dancinha é corredoria online. Polícia não dança, não. Não, Quem polícia- dança é vagabundo. É bandido. Aí, muito bom, Major. Major, Polícia não dá pra dançar. Dança literalmente, né? Estão dançando aí, compraram ingresso pro filme errado. Comprou, tá aí. Tem uns dançarinos aí, né? Tem um povo diferente aí. tem. Major, onde a população pode Tem não. encontrar dados sobre o trabalho da CPE? Olha, da Polícia Militar, especificamente, a nossa corporação, assim como acontece na Polícia Penal, o site institucional, pm.io.gov.br,
Nós vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo para você que está em casa. Da CPE Aparecida, pode acompanhar o nosso Instagram lá. Dizer também que o nosso Instagram é um grande canal de recebimento de denúncias, 100% sigilosas. O que vier ali Isso é importante. vai ser sempre tratado ali com muito carinho por nós e nós vamos estar dando a devida resposta. Ok. Bom, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Deixo meu agradecimento, já passo a palavra para você, Felipe, mas eu agradeço imensamente. Comandante, agora eu vou falar comandante Josimar, que nos recebeu, inclusive, muito obrigada pela receptividade, pela atenção, pelas revistas. Obrigado. Pelas revistas, os informativos, né? Um trabalho extremamente importante. Claro. Obrigada também, que trouxe essa realidade da polícia que está diretamente nas ruas, que é quem faz essa proteção e esse acompanhamento, trouxe esse trabalho para nós, a questão de investigação, processos investigativos que são extremamente importantes para a nossa sociedade. Muito obrigada pela presença de ambos e reunir duas pessoas de dois comandos, né? Comandante e comandante. Reunir dois comandantes é algo raro. Então, deixo meu imenso agradecimento a vocês e que as portas estejam sempre abertas. Lipe, com você? Bom, só agradecer, né, primeiramente a Deus, como o Major falou no começo, né, por ter nos proporcionado esse debate aqui. Dizer que passou muito rápido, né? Não tratamos de todos os assuntos que queríamos. E aí aqui eu já faço um novo convite para vocês estarem, né, se caso vocês precisarem ou quiserem estar novamente conosco debatendo esse assunto. Gostaria de ouvir um pouco das histórias de vocês, mas infelizmente o tempo passou muito rápido. Então, assim, só tenho a agradecer por vocês terem aceitado o convite. Dizer que as portas do Lente Aberta estão abertas para vocês, caso queiram voltar. E o Major, embora tenha o nome de bravo, é muito gente boa. Confesso que eu fiquei... Mas é bravo, vai bravo, bravo com quem merece, né? Mas assim, fiquei um pouco... Coitado de mim, bravo é minha mulher. Fiquei um pouco nervoso no começo, mas depois da conversa... Nervoso com o quê? Você tá devendo? Não, é por isso mesmo. Puxa aí, Major, puxa aí. Tá devendo aí, Major? Ô, Major, ele já pensou assim, ó, moço, já vou pra viatura, você pede, já desembarca na PLG. Não, aqui tá complicado. Já faz o... Faz o ciclo completo Já, aqui, né? não, já era. Um leva e o outro faz a cara. Não quero, não. Pela cara já tem. Pela cara, o mandato dele já até. A sentença já até transitou e julgou. Não quero, não. Meu jeito que ele ficou com a careca amarela. No mínimo tá com nome falso ali. Não. Falso ali. Certeza. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que nunca precisei passar por uma situação dessa. Nem gostaria de passar. Mas como não tem como, gente. Quando a Rotan passa, quando a CPE passa, até quem não deve treme. Até Não. o comandante Você treme. lembra o dia que tava nós dois no carro, que passou 7, Aham. ligado? Eu falei Não, assim, misericórdia. Eu falei, Lipe, Eu até fiz assim, Deus proteja quem eles estão indo buscar. alguém tá porque- muito enrascado, Lipe. Olha, passou 1, 2, 3, 4, 5. Falei, 7. Que é isso? Vão prender alguém. Não, Você mas... fica com medo, Aí né? a hora que a viatura passa, você treme, você toma uma canada. É, Você toma uma não, abordagem. mas pode abordar. O problema não é a abordagem, não. O problema é que realmente mais Mas faz é o jus. susto, nossa, É o passa a susto. rota, você fica... Não é o Meu susto. Mas tem Na hora que a ser, rota nós não encosta somos assim do fantasmas. lado, Não, assim, mas você não fica tem até que melhor ser, no porque- assento do carro, né? Tem que ser, porque tem que impor, realmente tem que impor respeito, é questão de respeito, né? Vocês não educam, né? Quem educa é pai e mãe, você só exige respeito, né? Só cumprir a lei. Mas, enfim, tirando as brincadeiras, agradecer mesmo de coração a presença de vocês aqui, abrir as portas para que vocês possam votar e depois trazer também aquela questão do que nós estávamos falando no começo, sobre a simulação que vocês fizeram, Sim. né? Que não tivemos tempo para trazer E o esse abraço? assunto. E o abraço? Um abraço. Um abraço aí. Se não fizer, aí eu só Mas tenho por que mais o motivo medo do dele do abraço que ao de Pedro? Porque é vocês. Vila Novense. O Vila Novense é diferenciado. Não, e ele tem 6 anos e é apaixonado. A festa do aniversário dele de 6 Você anos. falar que o Vila Novense é apaixonado é redundância, né? Né? Tem que ser pra ser vilanovense. Ele, além de se apaixonar, Olha o coração é forte, né? Quem é vilanovense tem o coração assim diferenciado dos outros. Ele não tem nada né? de futebol, vou deixar só pro Major. Não, porque a né? gente sofre. Ah, mas Nossa, esse é o nossa, meu Deus. sobrinho, ele tem 6 anos, ele é apaixonadíssimo no Vila Nova. Tem todas as camisas, só anda com as camisas, só anda de chuteira, né? Por conta do Vila Nova e
Eu ia trazer uma camisa pra você autografar, mas não deu tempo de eu passar e buscar. Mas mandar um abraço de pra ele. jogador que ganha jogo. Então a gente vai não. pegar a camiseta, entregar para você. Você consegue o autógrafo dos Organiza. jogadores pro João Pronto, Tem que Pedro? organizar ele entrar com os jogadores em campo. Isso Ele é já entrou promessa, uma vez ó. também. Aí é Ele fácil. já E, nossa, entrou ele uma não faz vez. isso não. João Pedro, ó, te ama, você sabe, tá Uhum. vendo? Ó. Ele, inclusive, ele estuda, ele faz futebol lá na escolinha do Vila. E aí, pode ser um dos próximos jogadores. Eu Aí, vou querer que ele vá para um time maior, mas ali, ó. vamos dar Tem que início começar aqui do no Vila pequeno. Aí, Nova, como é né? que faz? Desculpa, Major, brincadeira, Tranquilo. tá? Não deu Ó. nada não, tá? Bom, agora finalizando realmente, eu também gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até agora. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, um assunto extremamente essencial para a sociedade brasileira. Independente dos pontos de vista, independente da maneira como você pensa, é importante olhar para aquilo que realmente acontece em nosso país de maneira clara e eficaz para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Deixa seu comentário, compartilha, dá um like, dá sugestões. Se quiser mandar alguma pergunta específica para os nossos convidados, nós enviamos para as suas equipes. E é isso. Beijo grande a todos. Até a próxima.